Acho que Ok. começou. Pode iniciar, Boa vamos tarde a lá. todos. Boa tarde a todos. Vamos dar início, né, a nossa pauta, que é sobre o tema coronavírus, estudo bioquímico e preventivo, né, e prevenção. E agora a gente inicia com o professor Jean, especialista, para falar um pouquinho sobre a questão do vírus e das pandemias que já aconteceram. Boa tarde a todos aí, né? Agradecer a presença aí do doutor aí, Paulo, a nossa colega também, Flávia Jaiane, né? Quer falar um pouco também da situação que está acontecendo aqui em todo o mundo. E agradecer aí todos os alunos que estão participando, todos os terceiros, né? E que é um momento ímpar para a gente que está acontecendo, né? Eu falando com. Se também agradecer a Patrícia da Alana também que está presente aí, português também. E que não é fácil a situação, certo? Quando a gente pensou nessa conclusão do terceiro ano em um tema, eu pensei logo na reinfecção do Covid-19 devido à situação, certo? Para conclusão dos meninos do terceiro ano. E vamos falar um pouco aqui do coronavírus. Como todo mundo já sabe, o coronavírus ele não é recente, certo? É um vírus que já vem há muito tempo sendo estudado e que apareceu em alguns momentos na história. Como todos sabemos, ele vem de uma família do coronaviridae, certo? De uma espécie chamada de SARS-CoV-2. Esse vírus, como a gente sabe, é uma patologia da síndrome respiratória aguda grave. Nos casos mais graves da doença, ele vai causar um desconforto respiratório, certo? Hepático, neurológico e entérico. Mas antes de chegar ao próprio coronavírus, passar para o ser humano, a gente sabe que teve outros vírus também, inicialmente. Em 2003, na China, apareceu também o SARS, né? SARS-CoV, né? O SARS, em 2003, também, onde houve o óbito de mais de 8 mil casos e 700 pessoas morreram. Em 2012 apareceu outro vírus também em relação a essa parte respiratória, que foi o MERS, em 2012, no Oriente Médio, onde faleceu mais de 800 pessoas. E agora, em 2019, onde chegou essa pandemia, né, esse vírus com mais abrangência, né, em todo o planeta, que é o SARS-CoV-2, ele chegou no final de 2019, certo? E chegamos já quase 1 milhão de óbitos em todo o mundo. Mas o que é importante, o grande preocupação da comunidade científica é o quê? É entender quem é o hospedeiro intermediário da espécie humana. Esse vírus passou de quem? Até o momento, a gente não tem uma certeza concreta qual é o hospedeiro que vai passar esse vírus para a espécie humana, certo? É isso que agora em janeiro estão tentando. Eu estava lendo agora um artigo agora americano falando que os americanos já estão um pé atrás em relação aos chineses. Por quê? Porque antes de o vírus começar a se propagar na China, várias pessoas já estavam imunes antes do vírus aparecer. Quer dizer, já estão já desconfiando que esse vírus ele já tinha já conhecimento deles da China há anos atrás, certo? E eu quero dizer a vocês que esse vírus ele não veio só em relação à doença, ele veio também em relação à parte também social, para mudar a vida de todos nós, certo? Não vai ser como antigamente. Eu falo sempre para os alunos aqui da minha cidade, também aí de Parelhas, que a partir de agora, essa aula remota, essa aula híbrida, não vai mudar mais. Vai ficar até o seu final da sua vida acadêmica. Não vai ser mais só aquela aula presencial, como vai ser sempre mesclado, né? Sempre esse estudo híbrido. E o importante é você se adaptar e tentar superar essas dificuldades, certo? Alguma pergunta pode fazer ou complementar?
Valeu. Os alunos que quiserem perguntar a vocês, Romênia. Pronto, muito bom. Aí contou um pouquinho da história, né, das pandemias que aconteceram, né, em todo o mundo. E aí eu queria saber se o professor de biologia, que é o nosso convidado, ele tem algo a falar sobre a questão da vacina, né? Que é um tema tão polêmico hoje em dia, a gente sabe que, infelizmente, a mídia ela passa de forma negativa por alguns, né, chefes de, alguns não, o nosso chefe de Estado, né? E a gente sabe o quão tão importante é ela. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre a vacina, nosso professor convidado. Mulher não é chefe de Estado, não, é um presidente bosta. Antes Presidente bosta. Só Chernobyl, a radiação tá perdendo. Felipe Macedo está participando aqui também com a gente. Antes, também queremos aqui saudar também o nosso diretor Rondinelli, né, que também está participando aí desta mesa redonda, né, e passar aqui um pouco do perfil do nosso convidado, o licenciado e bacharel em Ciências Biológicas, mestre em Ecologia, né, doutor Paulo, tem doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, autor por 10 anos, também atuou por 10 anos aqui como professor da Rede Estadual da Paraíba, né. Atualmente é professor do Instituto Federal do Piauí. Desenvolve pesquisas na área de ecologia, educação ambiental, né, com répteis e anfíbios. Esse aqui é o currículo, né, de um dos nossos convidados aqui dessa tarde. Então, Paulo fica aí com a palavra, né, da pergunta da professora Romênia, e também fala um pouco também aí dessa questão de prevenção aí sobre o coronavírus. Estão me escutando bem? Sim, sim. Sim. Primeiramente, eu quero desejar boa tarde a todos, né, o professor Jean, a professora Romênia, Cristóvão, né, e os demais que estão participando, né, quero agradecer pelo convite, viu, Cristóvão? Para mim um prazer poder contribuir um pouco de algumas das informações que a gente vem estudando, né, eu, assim como o professor Jean também, a gente na biologia está sempre buscando novas informações, né, porque é tudo algo muito novo, a gente tem que estar sempre o mais antenado possível com esses temas, né, e a professora Romênia, quando pediu para mim falar um pouco dessa questão da vacina, né, quando o Cristóvão, né, falou comigo se eu poderia contribuir, eu disse, ó, Cristóvão, eu vou falar um pouquinho, eu até preparei uma coisinha bem breve, né, uns slides, um pouquinho ali, 6 slides mais ou menos, para falar um pouquinho disso que o professor Jean já meio que introduziu, nessa questão de, atualmente, quem são os hospedeiros intermediários, qual é o papel do ser humano na questão dos desequilíbrios ambientais e qual a relação disso com a Covid-19, né? Mas, respondendo à pergunta da professora Romênia, a gente recebeu com um certo entusiasmo, né, uma certa felicidade, né, essa questão da aprovação, né, das primeiras vacinas da Pfizer lá no Reino Unido, né, a gente sabe que muita gente hoje contesta essa questão da eficácia de uma vacina ser produzida de forma tão rápida, porque assim, se a gente pensar, poxa, até então a vacina mais rápida produzida foi para o Ebola, e foram 5 anos de estudo, né? Só que se a gente pensar no cenário econômico, era uma epidemia, né, focada ali na África, e hoje a gente hoje, além de ter mais tecnologias científicas voltadas para o estudo dos vírus, né, principalmente com a microscopia eletrônica de varredura, isso afetou o mundo inteiro. Então, quando a gente vê que afeta uma economia como um todo, mundialmente falando, então os esforços científicos e financeiros são gigantescos para patrocinar esses estudos, né? Então, a gente fica feliz e esperançoso, né, com esse início da vacinação no Reino Unido, né? Agora nos Estados Unidos, né? E assim, vamos falar da realidade do Brasil, né? Eu acho complicado primeiro essa fase chegar para a gente no momento, porque de todas as que estão solicitando a aprovação da Anvisa, a Pfizer é uma delas que o acondicionamento da vacina restringe muito países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil. Ela tem que ficar a menos de 70 graus. Então, a gente não tem equipamentos, né, específicos, freezer e geladeiras
imagina, levar uma vacina dessa para a Amazônia, lá para o sul do Piauí, quando o Judas perdeu as botas, né? Então, assim, é bem complicado, né? A gente espera que com essa Sinovac aí, em parceria com o Butantan, né, que o governo, né, apesar de muitos problemas que a gente vê, principalmente nessa área de valorização educacional e ambiental, mas que eles tenham um mínimo de bom senso, né, para tentar aprovar o mais rápido possível essas empresas que estão, né, solicitando aqui no Brasil, né, e assim, eu acho que também a gente tem que ter uma certa cautela, também, em relação a vacina, porque, por exemplo, não sei se vocês viram que a vacina lá da Sputnik, lá da Rússia, né, o Putin produziu lá, os caras não liberaram as informações de forma totalmente claras, como deve ser, né, para a questão científica, né, porque digamos que o professor Jean tem um laboratório e ele está desenvolvendo uma vacina lá para a Covid-19, aí quando o professor Jean publica aquilo ali numa Nature da vida, por exemplo, então ele vai traçar toda a metodologia do trabalho para que, por exemplo, eu e Cristóvão, que tem outra empresa e quer replicar aquele experimento, a gente consiga. Mas os caras, quando desenvolveram na Rússia, essa questão metodológica ficou obscura. Então, não dá para você replicar aquela vacina. Então, fica um certo... Tem um pé atrás, né? Porque, assim, mesmo com todos os estudos, tem a questão dos efeitos colaterais, inclusive nos Estados Unidos eles estão comentando, né, sugerindo que, no primeiro momento, mulheres grávidas não se vacinem, né, para ver o aprofundamento dos estudos, para ver se há uma reação alérgica, né, em relação ao desenvolvimento do bebê. Enfim, aí o governo do Paraná querendo sair na frente, porque, infelizmente, aí já vem a questão de uma corrida política, né, por trás disso. Eles já fizeram um acordo com a Rússia para fazer testes com os paranaenses, né? E daí fizeram esse acordo, só que quando foi agora, acho que semana passada, a Rússia cancelou o contrato com o governo do Paraná, porque teve uma empresa privada do Paraná que pagou mais para eles serem a empresa que vai iniciar aqui no Brasil com essa vacina russa, né? Então, assim, além da gente ter a esperança, ficar naquela esperança de vamos o mais rápido possível, mas a gente tem que ser até cauteloso em relação à quantidade de dinheiro envolvido, né, por trás dessas vacinas, né? Que as empresas que começarem a vender primeiro vão ganhar bilhões de dólares, né? Então, assim, a gente espera que tenha um mínimo de rigor técnico para que as que sejam aprovadas aqui no Brasil. Doutor Paulo, Jean. Diga aí, professor Jean. Na luta, né? Por aí, e essa parte da vacina, complementando aí, essa vacina do Butantan, como eu estava falando, o próprio responsável, não é uma vacina que é chinesa, não. O Butantan vai ser responsável. Não vai é um nome do Brasil que está responsável. E outra coisa, essa vacina, ela não foi escolhida no Brasil por acaso para fabricar a vacina aqui, não. Devido ao alto índice de contaminação das pessoas, que as pessoas aqui, a gente sabe que tem uma cultura diferente, não respeita, tem uma educação ali que está deficiente no país, certo? A gente sabe que tem esse jogo político aí, querendo sair na frente um do outro, mas aí vai estar o nome do Butantan. Como você falou, achei interessante, o transporte, a logística da vacinação no Brasil, certo? Eu estava vendo uma reportagem que o vírus da gripe, em 8 dias, vacinaram 80 mil pessoas no Brasil. Quer dizer, se tiver uma logística bem feita com essa vacinação, é como se fosse o transporte. O perigo não vai ser a vacina, ser o transporte. E vai quando chegar aqui no interior do Nordeste, essa vacina chegar como? Verdade. Certo? Mas não foi escolhido por acaso no Brasil para a fabricação dessa vacina, certo? Como também as vacinas americanas também está sendo quase pronta também. Certo? E não tem, acho que em relação ao perigo, em relação a essa parte da vacinação, eu acho que, apesar de ser em pouco tempo desenvolvida a vacina, eles estão colocando o nome do país em nome, de uma instituição como o Butantan, né? Eles não vão aplicar, não vão correr esse risco, certo?
a comunidade científica brasileira correu esse risco de chegar vários casos, né, de morte em relação a isso. Vão liberar, certo? E eu acho que vai dar certo. Não, com certeza, professor Jean. Sem dúvida, como o senhor falou, né, o Brasil não foi escolhido ao acaso, né, a gente, além de ter essa questão do número de casos, né, vem aumentando nessa segunda onda, né, depois toda essa campanha política, mas a gente tem uma ciência que, apesar de não ser tão valorizada como deveria, mas é pioneira, né, você vê, o Butantan é conhecido mundialmente, né, as pesquisas de renome no Butantan, né, e são profissionais que estão lidando com vidas, né, eu vi até na produção da Pfizer, eu vi uma entrevista que do grupo de coordenação, de toda a equipe que coordena a produção da vacina, tem 3 brasileiros, né, lá de Oxford, né, encabeçados mesmo, um deles falando que ele está dormindo 2 a 3 horas por noite, né, nessa corrida mesmo, para tentar salvar vidas, né, porque cada minuto que é perdido, pessoas estão morrendo, né, então, assim, felizmente a gente está num país que, diferente da Rússia, a gente tem pesquisadores sérios, né, tem uma ciência transparente, né, felizmente a gente tem um Butantan que nem todo país de ponta tem pesquisadores de renome como nós aqui no Brasil, né. Com certeza. Muito bem, muito bem. Doutora Flávia quer também dar a sua opinião também, fica à vontade, né? Para colocar um pouco de incremento aqui da voz feminina. Boa tarde, doutora Flávia. Antes de Flávia começar a falar, que eu vou perguntar ela como foi a questão como ela foi infectada e a questão de como é que tá, né, o local que ela tá, que é em Brasília. Eu queria saber se algum aluno queria falar alguma pergunta sobre o que até então a gente já discutiu. A gente pode abrir esse espaço assim de 1 minutinho, 2, para que eles perguntem. Isso aqui Matem o presidente. Aqui no chatzinho, né? O Felipe tá bravo com o presidente. Aqui no chatzinho, o Matheus fez um comentário muito bacana. Ele colocou: se as pessoas soubessem o mínimo do que é o mRNA, ninguém ficaria com medo da vacina. Mesmo assim, não é algo que possa ser explicado de forma resumida, como acontece na maioria das vezes. É o comentário do aluno Matheus, né? Também está aqui participando com a gente. E Felipe disse que tem que meter a vacina com força. Pode até doer, né? Mas que ninguém vai ficar com pena, porque realmente está todo mundo querendo ir para a festa, né, Felipe? Essa é uma verdade. A agulha é grande, a agulha. Ei, eu queria saber se, tipo assim, se mulher grávida vai ser obrigada a tomar a vacina. Porque minha cunhada tá grávida, ela tava com medo de tomar a vacina e dar alguma coisa, alguma alergia, alguma reação assim e tal. Ainda estão estudando. Maria, bem interessante a tua pergunta, e assim, como o Felipe falou, ainda tudo é muito novo para a ciência, né, então eles estão estudando, estão averiguando, né, essa questão dos efeitos colaterais, né, porque, por exemplo, o vírus da gripe, né, que já tem a produção há décadas, há pouco tempo, acho que 2, 3 anos, no máximo, descobriram quais eram as proteínas que causavam alergia a algumas pessoas, e justamente eram as pessoas que eram alérgicas à proteína do ovo, por exemplo, né? Então, assim, o que é que eles estão orientando? Que pessoas que têm alto nível de alergia, aquelas pessoas que, por exemplo, se comer camarão, vai ficar todo inchado, que pode ter um choque anafilático, não é nem uma alergiazinha simples, aquelas pessoas que são consideradas como altamente alérgicas a medicamentos, a crustáceos, a corantes, que elas, no momento, evitem tomar, mas assim, não tem nenhuma... nada, assim, que foi decretado ainda, ou que foi estudado pelo Ministério da Saúde, alegando que mulher grávida não vai poder tomar. Porque, assim, tá tudo no início, né? Então, mas é como o professor Jean também falou, acho que as empresas que estão aqui, né, encabeçando a produção, principalmente o Butantan, são vacinas de excelente qualidade, quando a gente compara com as demais, né? Mas assim, Maria, como eu te falei, é tudo muito novo, né? Então, aí o próprio Felipe comentou aí, a gente tem que aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos, né? Maria Dalva, doutor Paulo, é verdade. E é interessante porque aí a gente sabe que tem várias interrogações, né? Aqui mesmo, essa semana aqui, uma colega da gente aqui, da educação aqui da Paraíba, aqui do Picuí, normal, não tinha nada.
42 anos, pegou o Covid-19, ela, a mãe e a irmã. Ela, com 2 dias, ela faleceu, e a mãe está na UTI em Campina Grande, e a irmã está doente, mas está melhor. Quer dizer, do nada, sem ela ter nenhuma doença, ela chegou ao óbito em 2, 3 dias. É isso aí que a gente ainda está para tentar entender o que está acontecendo, certo? Em relação a esse vírus. Eu estava vendo uma reportagem ontem também, interessante, em relação ao vírus, lá no Reino Unido, e já descobriram que a coroa do vírus, a proteína está modificando. Aí tem aquela pergunta, e se fizer a vacina, tu fizer a vacina todinha e o vírus modificar, mutar, certo? E o que foi? E agora? Apareceu um novo vírus. A gente está preparado para tudo, né? Não é só para esse momento, não. Vai ser para o futuro também. Era só isso. Pronto, então eu queria agora, né, dar a palavra para a nossa assistente social, nossa mestre, né, que é mestre também, para falar um pouquinho de como é que foi, né, como foi a questão do contágio que aconteceu, como foi que você foi contaminada, né, com o vírus, como foi que aconteceu com você no dia, e um pouquinho sobre a rotina sua, né, que está sendo agora que você está trabalhando na área, né, de saúde, como é sua visão, né, social em relação a isso. Uhum. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite da professora Romênia por fazer parte desse momento. É de muita importância nesses espaços de debate para a gente socializar, porque o coronavírus é algo muito novo, apesar do que está sendo muito estudado em todo o Brasil, mas causa muito medo, causa muita ansiedade. A questão do isolamento social tem impactado muitas pessoas, né? Toda a população. E eu posso falar um pouco em relação à minha experiência de trabalho no âmbito da saúde. Eu sou assistente social, eu trabalho no Hospital Regional de Santa Maria. Eu sou natural de Itaperuá também. Eu também, assim, eu tenho um mestrado, meu mestrado eu dissertei sobre a política de saúde em Campina Grande, então, assim, dá para associar um pouco a teoria com a prática que eu tenho vivenciado. E, em se tratando da situação do coronavírus, enquanto assistente social, o que eu pude perceber em relação, no geral, aos trabalhadores de saúde, é que prevalece, desde o início, quando surgiu, né, em meados de março, que surgiu o coronavírus, né, que se perpassou um medo, uma ansiedade. Eu acredito que os profissionais de saúde, no geral, têm se afetado bastante, principalmente psicologicamente, né, diante de toda uma reorganização que deveria ser feita dentro dos hospitais. Eu trabalho no Hospital Regional de Santa Maria, que é um hospital que fica no entorno, né, localizado na região do DF, e é o segundo maior hospital daqui do Distrito Federal. E esse hospital, ele se tornou referência do coronavírus. Esse hospital, ele tem 200 e tantos leitos, 280 e poucos leitos no total. Dentre estes, 40 leitos eram relacionados à UTI. Meu trabalho era na UTI neonatal. Desde quando eu comecei no hospital, eu trabalhava na UTI neonatal. E, diante do contexto do coronavírus, o hospital ele teve que se reorganizar, né? Então, eles realocaram, construíram leitos de retaguarda, construíram uns 60 leitos, e todo mundo foi pego de surpresa, porque a gente não sabia que o hospital ia se tornar referência, a gente não sabia como era que ia funcionar, então, assim, perpassava insegurança, medo, incerteza. Logo em março, foi a época que eu tive que viajar para Paraíba para resolver problemas pessoais, e particularmente
quando eu fui para Paraíba, meu sentimento era de não voltar. Eu até posso falar que esse pensamento foi um pouco covarde em relação a ser profissional da área da saúde, eu ter que estar me acovardando de não querer voltar, por quê? Por medo de adquirir o vírus, por medo de morrer longe da minha família. Então, assim, existem vários fatores sociais quanto psicológicos, né, que afetam o desenvolvimento do trabalhador na área da saúde. Eu estava acompanhando, eu passei um mês em casa, né, no surgimento do coronavírus, eu não estava conseguindo voo para voltar para cá, para Brasília. Eu acho que temos algum probleminha na internet da doutora Flaviana, da doutora Flávia. Interessante. Cristóvão, complementando o que ela falou enquanto ela volta aí, é interessante o que ela falou aí. Pode falar. Ressaltam. Pode falar. Você falando interessante, um colega meu terminou medicina em Caruaru. Aí a residência dele ia ser em Recife, mesmo no foco da pandemia. Ele, com 20 e poucos anos, disse: vou nada. Veio pro interior. Foi não. Abriu, disse: vou não. Eu disse: mas rapaz, você é medroso demais. Você vai ter que morrer um dia. Você vai estar... Não, eu vou não. Eu formei agora e se eu morrer. Foi desse jeito que eu contou aí. A gente foi não, veio para cá. Foi nem a pau. Então, assim, esse causa muito medo. Eu tive muito medo, mas eu estava sempre lendo jornais falados, jornais escritos, que para onde que eu fosse, eu não ia estar imune. Eu poderia correr o risco até dentro da minha própria casa, eu tomando todos os cuidados possíveis e, por exemplo, um irmão meu que saísse e não se prevenisse, poderia trazer para casa e eu adquirir o vírus. Então, foi questão de amadurecimento, diante das leituras, diante dos estudos que foram feitos. Com certeza, obviamente, por eu estar num ambiente de infecção por natureza, que é o hospital, me causou mais tensão e mais medo de retornar, porque eu decidi voltar, né? Eu mentalizei que a população precisava dos trabalhadores da saúde, mais do que tudo, precisávamos de nós, para estar ali na linha de frente. Então, a gente estava buscando forças uns nos outros, nos profissionais, mas o medo e a insegurança era geral, né, para todos os trabalhadores. A questão em relação ao fluxograma do hospital, ele teve que mudar. A minha chefe, ela realocou todos os setores, colocou pessoas específicas só para trabalhar na linha de frente do Covid. Eu passei ainda um mês e pouco trabalhando num setor que era só de sepultamento social, e foi uma experiência, o que fica são as experiências, né, mas para mim não, eu vi que não estava sendo muito produtivo, porque logo em seguida, quando eu voltei para Brasília, eu voltei em maio, né? Aliás, eu voltei em abril, passei um mês, fui em março, que foi no auge da pandemia, eu voltei para Brasília em abril, no começo de abril, e quando foi em maio, eu adquiri o coronavírus. E eu não estava no setor na linha de frente, tinha duas colegas minhas que estavam trabalhando especificamente só no setor do Covid. Eu não estava nesse setor, eu estava trabalhando na clínica médica e clínica cirúrgica. E eu fui uma das primeiras pessoas a se infectar. Acredito que não foi no hospital, acredito eu, porque a gente trabalha muito paramentados, a gente usa todos os equipamentos de proteção de forma adequada, a gente teve treinamento, a gente passou por treinamento, mais de meses treinando, o hospital todo foi treinado, de como se paramentar, como desparamentar, porque que o maior número de contaminação foi em relação às desparamentações, a forma como retira, né, os equipamentos, médicos, enfermeiros,
por mais que o meu trabalho não seja direto com o profissional, né? Eu não faço nenhum manejo clínico, mas a gente trabalha com os familiares dos usuários, né? Que são acometidos pelo coronavírus. Então, eu fui a segunda pessoa a adquirir o coronavírus, o meu colega de trabalho. Ele brinca, diz que pegou de mim, eu digo que peguei dele. A gente adquiriu na mesma época. Só que somos 16 assistentes sociais, dos 16, só a metade que adquiriu até agora o coronavírus. E foi uma fase muito difícil para mim, que eu repensei muitas coisas. Eu tive todos os sintomas. Né? Eu tive... Flávia, Oi. chegou algum momento de usar o aparelho, não? Não, assim, primeiramente, eu fui premiada, né? Eu digo que eu fui premiada, porque primeiro eu tive dengue e em seguida foi o Covid-19. Então, eu fiquei com os dois vírus ao mesmo tempo. Eu fiquei infectada pelos dois. E quando eu adquiri a dengue, eu fiquei com a imunidade muito baixa e peguei o coronavírus. E eu moro só, e assim, eu tive todos os sintomas. Eu tive febre, tive falta de paladar, falta de olfato, mas eu não cheguei a ter falta de ar. E o que eu posso extrair da doença do coronavírus é a questão do fator psicológico, que é o que mais pesa. O prédio que eu morava era praticamente na calçada do hospital. E eu ficava da janela do meu quarto olhando para o hospital. E eu estava doente, eu estava com muita febre, com muita dor, desmaiei em casa sozinha várias vezes. E eu cheguei a pensar, não, daqui a meia hora eu vou sentir falta de ar. Aí a hora de ir para o hospital, eu ficava esperando dar meia hora para ir. Então, assim, devido aos noticiários, devido a toda essa gama de informações circuladas e o medo de você sabe que, a gente sabe que não é porque a gente é jovem, que está imune, não, existem diversas situações, porque a gente não sabe como o vírus vai agir no organismo da gente. Então, assim, foi uma fase muito difícil, eu não cheguei a me hospitalizar, eu não cheguei a ser entubada, eu não cheguei a ir para o hospital. Mas o pior foi a questão do fator psicológico. Nós tivemos preparamento, a gente teve acompanhamento psicológico antes, durante e depois do coronavírus. Isso foi algo assim que eu acho que o hospital está de parabéns por essa preocupação. Porque talvez se não tivesse sido isso, eu poderia ter ficado com alguma sequela em relação ao fator psicológico. Por que eu digo isso? Porque é recorrente em quem tem coronavírus o quadro de pesadelos. Praticamente eu não conseguia dormir. Quando eu conseguia dormir, foram 15 dias. Muito mal. Quando eu conseguia dormir, eu tinha pesadelo. Eu sonhava me queimando, incêndio, eu sonhava com minha mãe morta. Então, assim, foi horrível, horrível a situação, né? E a psicóloga falava que isso era quadro recorrente de quem tinha coronavírus. E os psicólogos no hospital, eles fazem um excelente trabalho lá dentro do hospital, do HRSM. Eles ficam na linha de frente, tem uma equipe preparada para fazer vídeos dos familiares, daquelas pessoas que estão entubadas, né? Daquelas pessoas que estão em estado muito grave. A gente trabalha muito aliado ao serviço social, no setor psicossocial. Depois que eu tive o Covid, a minha chefe me colocou no setor do sepultamento social, que é um setor que é online, que a gente liga para os familiares, informando. Por exemplo, tem famílias que não têm condições de pagar um sepultamento, né? E a gente faz toda a orientação de como adquirir esse direito, a gente caminha para um CRAS, que é o Centro de Referência da Política da Assistência Social, que vai articular, né, esse direito para o familiar. Então, eu passei 1 mês e pouco depois que eu voltei do Covid nesse setor, só que eu vi que não era produtivo para mim, porque eu tinha vivenciado a doença, então eu tinha, além de
eu já trabalhava viabilizando os direitos para os usuários, mas dessa forma, nesse setor específico, não foi tão produtivo para mim, porque foi uma forma de revivenciar tudo aquilo que eu já tinha passado. Então, eu ficava rememorizando o sofrimento que eu tinha passado ali. Mas, ao mesmo tempo, me serviu de, assim, de me sensibilizar mais pelas famílias, né? Pela dor dos familiares, né? E pela questão de tentar viabilizar de toda forma o que é direito deles. Então, assim, o trabalho do serviço social dentro do hospital é de viabilização dos direitos dessas famílias, de orientações preventivas, de encaminhamentos, né, para essas famílias, e também em relação ao contexto do Covid, a gente quer deixar claro que a gente não pode dar diagnóstico, a gente não pode dar atestado de óbito, né? E a gente fazia toda uma ponte de encaminhar os familiares para conversar com o médico, porque ocorria muitos casos de, por exemplo, de usuários que chegavam lá com alguns sintomas, mas que o exame tinha dado negativo. E eles, às vezes, adquiriam até lá o Covid pela fragilidade de outra comorbidade, que ele chegava com uma comorbidade, já chegava fragilizado e terminava adquirindo lá. E existia a não aceitação dessas famílias por parte do diagnóstico, a não aceitação em relação aos atestados de óbito, as declarações de óbito. Então, assim, eles vinham até a gente para reclamar e tudo mais, e a gente não tinha esse papel, né, de poder corrigir ou a orientação que a gente dava era de encaminhar para o médico, conversar com o médico. E, assim, é um contexto bem complicado, né? Aqui no DF, há 243.200 e poucos casos, né? Não se difere dos outros estados. Acho que muitas pessoas podem imaginar, é porque é no Distrito Federal, é lá onde está o governo federal, é lá onde as políticas em si estão ali para resolver toda a situação, mas não é bem assim, né? Infelizmente, a gente tem um governo que ele, de certa forma, ele não dá muita credibilidade desde o início, né, que a gente sabe que ele não dava muita credibilidade para a questão do coronavírus, né, que era uma gripezinha, e até hoje a esperança que a gente tem é voltada para a vacina, é voltada para os estudos científicos. O professor, acho que é o Paulo, ele fala muito no Instituto Butantan, né? A gente tem que valorizar muito os nossos pesquisadores do Brasil e do mundo inteiro, né? E a gente, infelizmente, tem um governo que não investe em pesquisas, isso é uma questão muito falha, né? Aqui existe a Fiocruz aqui do DF, eu acho que a gente deve bater palmas, porque tem estado à frente, produzindo materiais, palestras, tudo online, tudo de acesso para a população, cartilhas preventivas, né? Por outro lado, a gente tem esse lado da pesquisa, né? Que, apesar de não ter tanto incentivo, né? Mas ainda está caminhando a passos lentos. Em relação à questão da vacina aqui no DF, aqui a gente não tem previsão nenhuma, né? Existe um programa de imunização do Ministério da Saúde aqui, e esse programa de imunização que tem conversado com todos os estados, né, sobre a questão da vacinação. Mas, até agora, o Ministério da Saúde daqui do GDF não se pronunciou, não sabe qual é a empresa que vai fornecer essa vacina, nem sabe qual é a população que vai tomar essa vacina, né? A gente deduz que sejam primeiramente os profissionais da saúde, que são os que estão na linha de frente, os profissionais de ponta, né? Mas ainda isso não tomou um direcionamento. Acho que as pessoas podem imaginar, porque Brasília vai ser o primeiro local, porque é a capital do Brasil e tal. Mas não. Em relação a essa questão, está sem previsão, né? E a gente tem que focar nesses órgãos, os órgãos maiores, né?
a OPAS, né, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que está aí à frente, né, que trabalha com os países das Américas para poder melhorar a saúde, a qualidade de vida, né. Então, essa OPAS, ela tem produzido materiais muito significativos para a gente se orientar, para a gente se embasar, né. E a esperança que eu tenho é nessa vacina. Se perguntar, você, enquanto profissional da vacina, você vai tomar a vacina assim que implementar? Eu tenho minhas dúvidas por conta de que eu tenho algumas alergias. E como é uma vacina que está sendo estudada, né, os riscos, né, quem pode, quem não pode e tal, talvez eu não tomaria a priori, né? Mas a minha fala é de incentivo para que realmente essa vacina seja a esperança que o Brasil e o mundo inteiro esteja em busca, né? Seja a solução. Claro. Houve algum caso já de reinfecção aí? Reinfecção do vírus, não? Aí, você trabalha? Sim, houve. Teve alguns colegas, não assistentes sociais, mas eu conheço colegas fisioterapeutas, enfermeiros que se reinfectaram. E está sendo, assim, porque se joga muito responsabilidade demais nos profissionais da saúde. Eu acho que é uma sobrecarga muito grande para os profissionais também. E a gente sabe que o quadro também de funcionários, ele tem reduzido dentro dos hospitais, por conta que há uma parte que se infecta, tem que se afastar do trabalho. E não tem como fazer uma contratação, fazer um concurso de emergência e tal. Tem como tem, né? Mas a gente vê que os governos não estão muito preocupados com essa questão. E acaba ficando um pouco defasado nessa questão. E os poucos que ficam lá para segurar a barra, então, tem sido muito sacrificante. Infelizmente, a gente teve até um colega que ele trabalhava em outro setor, na clínica cirúrgica, um enfermeiro, que ele veio a se suicidar dentro do próprio hospital. Isso foi uma questão que me abalou muito. Tem menos de um mês, não completou nem um mês ainda desse ocorrido. E era um rapaz de 30 e poucos anos, 34, salvo engano, e ele era uma pessoa altamente feliz, aparentemente feliz, competente e tudo mais. Não se sabe o motivo dele ter acometido isso, mas, assim, como a gente está por uma sobrecarga muito grande, com esse contexto da pandemia e tudo mais, eu acredito que pode ter relação, sim, né, com esse contexto do coronavírus. E foi lamentável, porque o ocorrido foi dentro do próprio hospital, encontraram ele dentro do banheiro. Isso foi uma coisa que me afetou muito, assim, enquanto profissional, eu fiquei refletindo o quanto que poderia se desenvolver de pesquisas frente a esse contexto de pandemia, assim, as ações preventivas que deveriam estar sendo feitas, que não estão sendo feitas pelos nossos representantes maiores, né? Então, assim, eu acho que tem muito que melhorar, muito mesmo, principalmente em relação aos profissionais da saúde, para que eles possam trabalhar de forma menos angustiante, menos apreensiva, né, dentro desse contexto. E outra coisa também interessante, que o bombardeio de informação da mídia foi grande demais. Uma sociedade quem sabe não está preparada para tanta informação, era 24 horas. Se sai de casa, morre. Eu estava num colégio aqui, no interior da Paraíba, aqui, na Palmeira. Chega uma pessoa na hora, ei, para casa agora. Eu digo, oxe, o que é que houve? Não, portaria para ir para casa agora, que o negócio é perigoso demais, é contagioso. A pior que o cólera antigamente, o ebola. Pela informação que passaram aí, era para a metade da população já tinha morrido já. Aí isso prejudicou muito pessoas, principalmente pessoas despreparadas emocionalmente, entendeu? No Brasil. Sim. E a questão do isolamento social, né? As pessoas se verem longe das famílias. Minhas colegas de trabalho, pelos pais serem fatores de risco, passaram a morar só, muitas delas, né? E a gente
percebeu que o índice de depressão aumentou, o índice de violência dentro de casa, né? Violência contra a mulher, principalmente, a gente já sabe que a gente já sabe que já é um número bem acentuado, isso é um fator social que está muito latente, principalmente nesse contexto do coronavírus, veio acentuar ainda mais, né? E como nós trabalhamos com populações vulneráveis, por exemplo, o público das pessoas em situação de rua são os mais acometidos, porque eles não... Você não tem como comparar uma pessoa em situação de rua com uma pessoa que tem uma casa, tem um lar. Lógico, obviamente que as condições de higiene vão ser totalmente diferentes de uma pessoa que tem acesso a uma água potável, a um saneamento básico. Então, assim, não existe um olhar aguçado para esse tipo de população, né? Então, quer queira, quer não, o coronavírus está associado o índice maior também a essa população mais vulnerável, mais pobre, digamos assim, né? E a gente trabalha com todo esse público, né? A gente trabalha com diversos públicos, no sentido de conhecer as condições sociais, habitacionais, econômicas, para poder viabilizar os direitos delas. E tem sido muito desafiador para todos nós, né? A questão do suicídio tem aumentado muito, todos os dias. Hoje, atualmente, eu trabalho no pronto-socorro, que é urgência e emergência, e todos os dias a gente recebe casos de autoextermínio. É um problema de saúde pública muito grave, o qual os governantes não investe em políticas públicas para minimização desse dano, né, da ideação suicida até o momento de provocar o suicídio. Então, a gente fica meio que de mãos atadas frente a todo esse contexto, porque o coronavírus, ele veio, né, para acentuar as desigualdades sociais já existentes, né? Porque toda essa problemática já existia, mas acentuou ainda mais. Flávia, ficou interessante. Você imaginou no Brasil, Rio, São Paulo, os grandes centros, né? Uma família que tem 4, 5, 6 meninos, e na história nunca tinha ficado dentro de casa, que a maioria vai para a escola, vai para outro canto, e se é obrigado a ficar dentro do apartamento, 4, 5 meninos, os conflitos sociais entre eles lá. Você imaginou no Nordeste, em todo canto, principalmente nas grandes cidades, né? É impactante, né? O coronavírus tem em todas as áreas, né? Sim, porque as pessoas ficaram mais ociosas, sem ter muito o que fazer, só dentro de casa. Exatamente. E isso aí as pesquisas mostram, né, que aumentou, assim, a questão dos conflitos sociais, das problemáticas familiares, né, principalmente em relação à violência. Por exemplo, o número de abuso sexual também com criança, ocasionado pelos próprios familiares. Exatamente. Né? Então, é muito boa a conversa aí, né, com a nossa assistente social, Flávia Jaiane. Eu queria saber se agora algum aluno tem alguma pergunta, né, baseado no que ela comentou aí. Dar esse tempinho aí para vocês, caso vocês queiram se pronunciar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação ao hospital, ao trabalho no hospital na área da saúde, pode ficar à vontade. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, né, porque eu nem me preparei muito, eu não trouxe dados científicos, eu não, né, a minha fala é mais assim, em relação à experiência que eu vivenciei, né, por estar na linha de frente também, por adquirir o coronavírus. Então, assim, tem toda uma carga, tem todos os fatores sociais e psicológicos envolvidos nessa situação. Boa tarde. Eu queria perguntar qual o procedimento que você faz ao chegar em casa e sair, tipo, com a roupa que você sai do hospital e tal. Qual é o procedimento? Antes eu usava muito jaleco.
A gente saía com a roupa de casa e quando chegava lá no hospital vestia o jaleco. Depois do Covid, eu passei a usar os privativos do hospital. O hospital, ele sempre forneceu roupas para a gente se paramentar. Então, a gente, quando chegava lá, a gente vestia a roupa, o privativo, que é a calça e a blusa, a farda do hospital, né, o privativo, e se paramentava, né, colocava a luva, a touca, e eles também forneceram a viseira, a máscara. Eu particularmente, a chefe da gente, ela deixou em aberto quem quisesse ir aos leitos, né, e quem só quisesse receber só demanda espontânea. Então, todos os nossos colegas nós optamos por não ir aos leitos. Seria uma forma mais da gente se precaver. Então, a gente só ficava lá na sala recebendo as demandas, recebendo os familiares. E para quem estava na linha de frente do Covid mesmo, enquanto assistente social, o trabalho delas era o teletrabalho, era por telefone. Então, a gente não tinha o contato direto com os pacientes. Mas chegava algum familiar do paciente que a gente tinha que atender. E, assim, de uma certa forma, estava correndo risco que esse familiar, se o paciente estava com Covid, o familiar mesmo tendo dado negativo o exame, mas poderia correr o risco aí do familiar também ter testado, com Covid e tal. Então, a gente tinha todo esse preparo, toda essa paramentação. Só que os outros profissionais se paramentavam mais com luva, com capote, porque eles entravam dentro dos leitos. Eles como, por exemplo, os fisioterapeutas, os psicólogos. Então, além do privativo do hospital, eles usavam um capote todo mais paramentado do que a gente. E quando a gente chega em casa, a roupa que é do hospital, a gente tira lá e volta. E mesmo assim, a gente, quando chega em casa... Eu moro só, eu não tenho... Não tava, agora recentemente eu não estou tomando tantos cuidados quando era no início. Porque eu moro só, não tenho para quem transmitir, então eu chego, eu tiro minha roupa e vou logo tomar meu banho e tal. Mas todo mundo que já mora com familiares, aí a rotina é essa, é chegar, tirar a roupa, mesmo que a gente não use aquela roupa dentro do hospital, a gente usa o privativo do hospital, mas a gente chega, tira a roupa, desparamenta, toma banho, e é dessa forma que acontece. Obrigada pela pergunta, foi muito válida. É uma mudança radical, né, doutora Flávia? Sim. Professor Paulo. Eu posso só complementar um pouquinho a fala da Flávia e essa pergunta da Kailane é bem interessante, né? Então, primeiro eu quero parabenizar a Flávia, né? Você falando aqui, eu juro a você, eu estava arrepiado, né? Assim, o quanto vocês da área de saúde são fortes, né? Recentemente, um parente meu aqui em Campina Grande, 83 anos, sofreu um infarto, 3 dias depois um AVC. Então, eu fui ficar com ele no hospital, né? E vi o quanto está sendo duro a batalha para vocês da área de saúde. Então, o quanto está sendo duro psicologicamente. E a gente vê, assim, muita gente aquela velha história, poxa, se cansou do vírus, já está tendo festa, tudo, mas não sabe o quanto vocês estão lá trabalhando, estão sobrecarregados, né? Sim. Então, assim, poxa, o mais triste o que a gente vê no alto escalão da política brasileira, a gente vê também no geral. Eu vou dar um exemplo para você. Como o Cristóvão sabe, eu gosto muito de correr, né? Então, assim, meu hobby é corrida. Quando começou a pandemia, eu estava lá no Piauí, voltei para Campina Grande. Eu estou desde março na zona rural de Campina Grande. O Cristóvão até estava brincando comigo, já virei quase um fazendeiro, né? Estou aqui na zona rural esse tempo todo, porque aqui eu corro sem ninguém, tranquilo. E eu faço aquelas corridas de serra, de montanha. Então, fui recentemente numa cidade aqui na Paraíba, em Bananeiras, em novembro. Teve essa corrida, todos os protocolos, né? Tem que estar com o exame testado negativo. Quando eu cheguei na corrida, eu acho que eu contei, só tinha eu e outro atleta que estava usando máscara. O restante, ninguém usando máscara. Então, assim, a falta de bom senso das pessoas, principalmente com o pessoal da cidade, né? Que você está indo, o morador local está recebendo, né? E aqui em Campina Grande a gente vê muito essa questão da falta dos cuidados.
como a Kailane perguntou aí, como deve fazer, né? Às vezes, aqui, a família da gente é bem grande, né, Cristóvão? E aqui em Campina Grande, o pessoal comenta, mas pai, ninguém da tua família pegou ainda? Eu disse, não, felizmente não, porque a gente se previne. Então, por exemplo, se tem um pessoal aqui, acho da minha esposa, que são de idade, não podem arriscar de ir para a feira, então eu faço a feira delas. Então, eu vou, né, usando máscara, tomando cuidado. Aí a Kalene perguntou, pode ser até para ela isso também. Independente se for no mercado, se saiu de casa, o ideal, usou aquela roupa, tirou ela toda, só depois você tira a máscara que você está usando. Porque às vezes você tira a máscara antes, tira uma blusa, por exemplo, se por acaso a blusa estiver contaminada, você vai pegar, né? Então tira a roupa inteira, por último tira a máscara, né? Eu fazer feira, chego em casa agora, higienizo item por item. É mais cansativo higienizar os itens do que fazer a própria feira, né? Porque já tem vários casos de transmissão no próprio supermercado, né? O pessoal tá lá, pega no produto, não vou levar esse, vou levar aquele, né? Nas feiras de frutas e verduras também. E, Kailane, já que você, né, perguntou, a questão da higienização, né? A gente estava comentando aí, Cristóvão, né? Por que os profissionais de saúde recomendam lavar a mão com água e sabão, lavar as unhas, né? Porque o envelope viral é uma camada lipídica. Quando você vai colocar o detergente vai quebrar essa camada, né? Então, não só a lavagem com detergente e sabão, mas também o álcool 70, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, mas por que não o álcool absoluto, né? O 100%? Porque ele tem que conter água, e o álcool absoluto ele evapora muito rápido. Aí daí tem que ser o álcool 70%. Mas tem o 40%, que é o mais barato, o mais comum. 40%, 46%. Só que ali a concentração de álcool é pequena e acaba não matando o vírus. Daí a importância de ter os cuidados de higienização com álcool 70, né? Tem até um produto que a gente usa, que é de origem veterinária, que é chamado Vancide 10, que o Vancide, você dilui uma fração de 1 para 10 com água, e ele tem o mesmo efeito, né, do álcool 70 é bem mais barato, é bem mais em conta. Então, o que a gente usa, por exemplo, para higienizar a feira, porque se for usar álcool 70 em toda a feira, não tem bolsa que aguente, né? Então, assim, Kailane, ter esses cuidados com a roupa, né, o sapato, como o professor Jean falou, o mundo nunca não vai ser mais o mesmo, pode ter vacina, pode ser o que for, mudou a forma da gente interagir com o outro, né, os cuidados de higiene pessoal, de agora em diante vão ser completamente diferentes, né? Só complementando aqui, eu como todos os alunos também sabem, né, eu trabalho em outra escola aí de Parelhas, né, que é a Coepar, e a cooperativa passou por um processo de protocolo muito rígido, né, e está fazendo as suas aulas híbridas, né, tem uma parte que está assistindo aula presencial e uma parte também de casa online, né? Aí, só que ela com relação aqui a complementando a conversa, né, essa semana eu fiquei até meio constrangido aí em Parelhas, né? Para vocês parelhem isso aí. Porque eu disse, rapaz, em Parelhas, graças a Deus, encontraram já a cura do coronavírus. Porque você entra no mercado e não tem mais ninguém de máscara, na farmácia não tem mais nem o copo musical mais de máscara, no restaurante o cara tá lá cortando a carne, o cara servindo ninguém de máscara. Eu fiquei até constrangido, porque eu sozinho de máscara, eu me senti um estranho no meio das pessoas. Então, pessoal, cuidado, o vírus não acabou, não. E a gente não vê, assim, um alinhamento, né? Por exemplo, aqui um dia sai um decreto, os bares têm que estar fechados, no outro dia abre um decreto, os bares têm que estar abertos, mas até 11 horas. Aí, tem dia que sai um decreto, as escolas vão estar fechadas, aí tem dia que sai. Não, as escolas, elas vão permanecer online e presencial. Então, assim, não existe uma uniformidade, né? É como se a gente estivesse sendo testado a cada momento. Assim, em relação a essa questão preventiva aí, eu, dentro do hospital, eu prefiro ir no banheiro, de vez em quando, usar sabão, água e sabão. Por conta que, devido a usar tanto o álcool em gel, minha mão ficou mais áspera, mais grossa, de tanto usar o álcool em gel. Então, eu prefiro lavar com água e sabão. Mas, assim... E a gente acaba aqui pegando um toque. De vez em quando tá lavando direto. Tem um amigo meu que ele vive com um borrifadorzinho o tempo todinho na mão. Então, assim, são esses cuidados que a gente deve ter, o mínimo que a gente pode fazer, né? Se prevenir, usar máscara e o álcool em gel. E, por enquanto, manter o isolamento social, evitar um pouco.
porque a gente já tem mais ou menos em mente que depois desse Réveillon os casos vão aumentar significativamente, porque as pessoas vão reunir os familiares, vão se aglomerar de uma certa forma, e já é previsto isso. Inclusive, eu acho que, falando aqui em relação ao governo local, eu acho que ele tem se precipitado um pouco na modificação dos leitos, porque até há 2 meses atrás estavam os leitos de Covid, e eles retiraram todos esses leitos porque os casos tinham diminuído significativamente, e agora está voltando de novo. Então, o hospital vai ter todo um trabalho de realocar esses leitos novamente. Então, era para ter deixado, e não era para ter retirado os hospitais de campanha. Eu acho que foi de uma forma precipitada, porque esse vírus, ele vai... A gente é imprevisível, então, assim, enquanto não se descobrir a vacina, enquanto a gente não vê os reais efeitos dessa vacina, né, deveria se continuar com os hospitais de campanha, que foram todos desarticulados, isso a nível do Brasil todo. Então, eu acho que o Brasil não está preparado para uma segunda onda, nem para a primeira, né, mas acho que tem sido um pouco precipitado em relação a estrutura que a gente tinha, né, para poder ter retirado tudo que a gente estava construindo em relação e a estrutura hospitalar na área da saúde. Ô, Flávia, o pessoal aí, desde o início também, que foi muito conturbado as informações, porque quando o vírus apareceu em São Paulo, Rio de Janeiro, para ele chegar aqui no Nordeste, tem um tempo para chegar aqui, 2, 3 meses. Eles compararam aqui o Nordeste como sendo Rio São Paulo, já que o vírus... Eu cheguei em casa, pai disse, ei, para casa que o vírus está chegando ali... Pô, já chegou aqui, veio que eles veio voando, ali, tá danado. Não, e eu achava que eu na Paraíba, não, isso é só coisa de cidade grande. Eu na Paraíba eu ia estar, eu só vou ficar lá em Itaperuá, lá escondidinha, que o vírus não vai até lá. Não. Então a gente, como é tudo muito novo, né? Você acha que não vai ter uma proporção tão grande, né? Desse ponto, mas que na verdade ninguém está imune. Tem algumas localidades que são mais propícias. Em algum momento pode ser cometido. Doutor Paulo quer fazer uma apresentação aqui, rapidinho também? Vou falar um pouquinho agora. Quando o doutor Paulo terminar, daí a gente conclui com Patrícia, né? Ela vai trazer uma poesia para a gente poder a gente se sentir melhor, né? Porque é tanta notícia, tanta... A experiência de Flávia também... A experiência de Flávia também me deixou comovida, eu enchi os olhos de lágrimas, porque eu uma vez, quando ela estava, né, com o vírus, eu liguei para ela e eu fiquei com muita dó, porque ela estava longe da família, a gente sabe como isso é complicado. Então, aí no final a gente termina com Patrícia, para a gente não estender mais, né, já está em quase 1 hora. Então a gente vai passar para doutor Paulo e a gente conclui com Patrícia com uma poesia. E de antemão, né, que eu vou encerrar minha fala para dar continuidade, eu quero agradecer muito a presença de Flávia, né, minha convidada, de doutor Paulo, os professores e de vocês, que são os principais, que são os nossos alunos, tá certo? Mas aí a gente continua aí. Daqui a pouquinho tem a frequência do pessoal, não sai ninguém, não. Assinar a lista de presente. E a foto. Eu prometo que eu serei bem breve, viu, Romênia? Olha, pode chamar de Paulo. Isso é resenha de Cristóvão, doutor Paulo. Isso aí tirando onda, viu? Então, é só porque, assim, uma coisa que não foi nem combinada, né? Mas quando o professor Jean falou, é interessante, quando as informações vão se encaixando, começou a falar de hospedeiro intermediário e tal, justamente foi uma coisa que eu pensei de trazer rapidinho para mostrar aos meninos hoje, né? Então, eu vou colocar aqui para apresentar, né? Prometo que vai ser uma coisinha bem rápida, tá certo? Me digam se vocês estão vendo a apresentação aí, que eu só vejo a tela, né? Tá o slide já. Tá o slide já? Chegou. Certo. Então, gente, o que eu queria basicamente, como eu né, já imaginava que vocês iam trazer várias informações sobre essa questão o viés medicinal, né, da doença, eu queria trazer um viés um pouco da questão mais biológica, né, a questão ecossistêmica, né, porque assim que surgiu, né, essa questão desse novo
SARS-CoV-2, nesse novo popularmente chamado de coronavírus, aí ficou aquela questão, e aí, quem foi que transmitiu? Foram os animais? E aí eles são heróis ou são vilões? Né? Então começou logo o questionamento. Né? Então, esse SARS-CoV-2 ele teve início provavelmente, né, em dezembro de 2019, né, lá na China. E assim que começaram os primeiros casos, o sistema de saúde lá da China, eles entraram em contato com a OMS e falaram, ó, tá aparecendo aí uma nova doença pneumática, foi assim que eles chamaram, né? E logo que chamou a atenção da OMS, mandaram diversos pesquisadores lá para a China, né, lá para a região de Wuhan, e eles começaram a se questionar que nova doença era essa, qual era a forma de transmissão, então, quais eram as principais vertentes, né, as principais hipóteses, é que, poxa, há especulações que foi um vírus modificado geneticamente em laboratório, né, tem até artigos científicos publicando essa hipótese, né, que até o professor já falou anteriormente, mas a maioria dos pesquisadores contestavam, não, provavelmente está havendo uma transmissão por meio de animais silvestres, uma vez que é muito comum nos países orientais, principalmente em Wuhan, né, como vocês podem ver na imagem do mercado, a venda de animais praticamente in natura no mercado. É diferente da nossa cultura ocidental, que a gente vai numa peixaria, vai comprar aquele peixe já tratado, já congelado, aquela carne. Uma vez ou outra vai no matadouro, mas o animal já está ali totalmente abatido, higienizado, né? Como normalmente é assim que funciona. Só que lá, às vezes, você encontra as condições sanitárias são péssimas, e às vezes o animal está vivo lá, você escolhe o animal para o abate diretamente dentro da própria feira, né? Então, primeiro começou aquela questão de que os morcegos, né, da espécie Rhinolopus afins, que eram o principal transmissor. Então, os primeiros estudos, agora em 2020, já mostravam isso, porque esse morcego ele é considerado uma espécie de reservatório natural do vírus, né, e eles defendem isso porque cerca de 96% da carga genômica do morcego é semelhante à do vírus, né, especificamente esse gene aí, RATG13. Só que daí os estudos foram aumentando e eles viram o seguinte, que provavelmente não era essa espécie de morcego que estava realizando a transmissão do vírus, uma vez que eles analisaram a questão do receptor, porque o vírus ele tem um envelope, né, viral, que para ele infectar nossas células, ele tem que se conectar com proteínas específicas, né, proteínas de transporte. É como se a gente fosse comparar uma chave e uma fechadura. Para abrir a porta tem que haver um encaixe completo. E eles viram que, por exemplo, as células receptoras virais no morcego era chamado de RBD, enquanto nós humanos é a ACE2. Então eles, apesar da semelhança dos genes, o mecanismo de acoplamento do vírus é diferente em humanos e morcego. Certo? Então aí os estudos foram avançando, poxa, esse não é esse morcego, vamos testando, vamos fazendo estudos. Então já apareceram as hipóteses que eram algumas serpentes que eram também consumidas em larga escala lá em Wuhan, então eles fizeram esses estudos e viram que não eram essas serpentes que apresentavam o mesmo tipo de receptor, tá certo? E daí eles foram analisando as espécies mais vendidas na feira, né? Aí chegaram no pangolim, né, Humanis javanica, né? Então, os estudos, eles alegaram que o mais provável, né, hospedeiro intermediário, até então, estudado, é o pangolim, né? E, assim, eles viram que, apesar de ser provavelmente o pangolim, o hospedeiro intermediário do atual SARS-CoV-2, né, eles defendem que praticamente todos os mamíferos placentários, eles podem atuar como hospedeiros intermediários, uma vez que há 70 anos atrás, todos eles eram transmissores ativos desse vírus. Então, ao longo desses anos, ele foi sofrendo mutação, né? Aí remete até aquilo que o professor Jean falou lá no início. Poxa, a gente vai se vacinar daqui a alguns meses, provavelmente, e será que vai ser eficaz? Tomara que sim, mas é claro que é uma corrida biológica, o vírus ele também já está buscando, né, se tornar mais resistente, ele está, a cada tempo que passa,
evoluindo. Então, essa principal... Oi, pode falar, professor. É interessante que tanto o SARS como o MERS, como o Covid-19, esses 3 vírus, está entre o morcego e o ser humano. Entre o morcego e o ser humano, o intermediário, estão tentando descobrir quem é esse intermediário do coronavírus. Esse aí é onde está a chave de tudo, né? Porque até agora não descobriram, certo? É isso aí onde está o segredo da origem onde está saindo o vírus. É verdade. Aí eles estão nessa questão, né? Poxa, mas se o morcego não tem um receptor semelhante ao das nossas células humanas, então é como se, popularmente falando para os meninos, é como se o vírus que é natural do morcego, ele não consegue se acoplar com os receptores de nossas células. Aí eles pensaram, então vamos para investigar um outro hospedeiro intermediário. Então eles chegaram no pangolim. E isso reforça a ideia de, uma vez que o pangolim ele tem um sistema imunológico muito fraco, né, comparado com os morcegos, por exemplo, que são considerados organismos modelo de longevidade, né? Então, hoje eles já são estudados para diversos tratamentos de câncer, por exemplo, né, a questão de radicais livres que são produzidos pelos morcegos, né? E o problema da questão do pangolim é porque ele é muito consumido lá no mercado de Wuhan, né? Ele é uma espécie que ele é originária da Ásia e da África. Tem atualmente 8 espécies, e as 8 espécies estão consideradas como animais ameaçados de extinção. 2 já estão praticamente extintos, e os outros 6 estão em fase de criticamente ameaçados, né? Então, é considerado o animal mais traficado no mundo. Vamos falar assim, aqui no Brasil ele é comparado com o nosso tamanduá. Né? Ele não tem dentes, ele tem uma língua que vai se alimentar freneticamente de formigas, né? E a carne dele é extremamente cara, né? Quando é vendida lá na Ásia. E, além da carne, vocês podem ver essas escamas dele, né? Essas escamas é queratina, é a mesma constituição das nossas unhas e do nosso cabelo. Então, eles acreditam lá na China, né, que não tem nada comprovado cientificamente, mas eles defendem lá que fazendo um pó dessa escama da carapaça do pangolim, esse pó ele é colocado na bebida dos homens porque é considerado um potente afrodisíaco, né? Então, ele é... Jean, tu tá vendo? Os cabas estão meio fracos lá e aqui na Paraíba aqui na Paraíba é natural. Quem paga o pato é o povo do pangolim, tá vendo? Então, tanto a carne quanto a escama é comprado em altos valores, né? E esse trabalho do FAM Colaboradores, recente, ele bem interessante porque ele viu o seguinte, que, aí o que Jean falou, essa questão de mutação. O vírus ele já se especializou em infectar células humanas e diminuiu o nível de infecção dos possíveis hospedeiros intermediários, né? O morcego, o pangolim, então ele está se especializando em infectar nós humanos, porque a forma de transmissão do vírus está sendo mais fácil, né? E qual é a principal hipótese de como é que do morcego passou para o pangolim, do pangolim para nós humanos? Então os cientistas acreditam que os morcegos que são frugívoros, se alimentam de frutos, como ele apresenta reservatório natural e apresenta anticorpos para o vírus, mas ele defecou, e esse pangolim estava consumindo formigas no ambiente natural, e daí ele teve contato com essa cepa do vírus, do morcego. Então, como ele tem um sistema imunológico fraco, o vírus ele conseguiu replicar de forma rápida e eficiente no pangolim. Quando chega no mercado, e para vocês terem ideia, a cada 10 anos, é uma estimativa, né? A cada década, é cerca de 1 milhão de pangolins são retirados da natureza. Por isso que já estão praticamente extintos, né? Então, um vetor, né, de transmissão ao longo da cadeia, digamos assim. E o pior, que o próprio trabalho desse fã, ele alega que provavelmente, daqui a alguns anos, os animais domesticados, né, os caprinos, bovinos, suínos, vão ser os principais vetores do SARS-CoV, né? E alguém pode pensar, poxa, mas Paulo só está falando isso porque ele está defendendo o meio ambiente, não sei o quê. Mas se a gente for pensar, né, nas superpotências mundiais, né, a China, os Estados Unidos, tem problemas econômicos seríssimos relacionados com isso. Então, se a gente está
retirando o pangolim do ambiente natural, a gente está tirando o principal predador de formigas. Então, um bicho desse, ele come cerca de... Ele vive, não tem um consenso no tempo de vida dele, porque as informações são poucas ainda pela ciência, mas o bicho vive entre 15 e 20 anos. Cada indivíduo, ele consome cerca de 70 milhões de formigas. Então, imagina você tirar o principal predador das formigas do ambiente. Então, elas vão trazer sérios problemas econômicos para as plantações, por exemplo. Quando teve esses casos de morcegos lá na... o morcego que está transmitindo o vírus lá na China, então, tiveram algumas cidades que pagavam, né, empresas, para matar todos os morcegos. Sejam os hematófagos, que se alimentam de sangue, sejam os que se alimentam de fruta, de néctar. Então, a gente sabe que os morcegos são extremamente importantes para a disseminação de sementes, né, para o reflorestamento de área degradada, né? Então, assim, são considerados organismos modelos para a conservação de determinadas vegetações. Então, assim, para a gente ver a importância do papel da ciência e desmistificar muitas coisas, e que a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser estudada, né? E que, de forma direta ou indireta, os problemas ambientais estão relacionados com essa pandemia, né? E são sérios problemas que a gente traz com a retirada desses bichos do seu ambiente natural, né? E só para finalizar, o Thomas é um dos grandes biólogos conservacionistas do mundo, né? Ele é americano, mas mora aqui no Brasil, então ele trouxe essa fala num congresso recentemente, né? A natureza nos sustenta, é de onde nós originamos. A lição para a humanidade com essa pandemia não é ter medo da natureza, mas sim restaurá-la, abraçá-la e entender como viver com ela e se beneficiar dela. Toda essa biodiversidade é essencialmente uma gigantesca biblioteca de soluções, pré-testadas pela seleção natural e pela evolução. Bom, gente, então por aqui eu... Doutor Paulo, só complementando aí, você falar. Aí, só o finalzinho. Você imaginou o Brasil com essa destruição da Amazônia, a quantidade de vírus e de seres que estão sendo destruídos e a tendência futuramente de aparecer vírus ou qualquer outro micro-organismo aí contagioso, como já aconteceu tempos atrás aqui no Brasil? Com certeza, gente. Acontecer, é demais. Eles também estão vendo isso também, viu? Porque a tendência também não é só lá na China e em outros países também, que o Brasil pode passar por isso também, sair um vírus daqui pior do que sair 1 milhão de vezes. Sem dúvida. Valeu. Jean tá querendo comprar uns 10 pangolim desses aí. Rapaz. Então, aqui, como o menino já falou que ela quer agradecer também, aos professores, ao meu primo e parceiro Paulo, né, que foi, vou falar aqui aos meus alunos, foi também meu aluno, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, tive a oportunidade de ensinar Paulo desde o primeiro até o 3º ano, né, mesmo que esse cara mas ele uma pergunta ligeira aqui. Ô, Paulo, oi, você estudou na UEPB, foi? Estudei na UEPB, fiz graduação na UEPB. Estudou com o Ivan Coelho? Estudei. Aquele povo de irmã lá do CBC. Vixe, Maria. Estudei, só os pesos pesados. Deixa o interrogatório para depois. Não, porque é sofrido lá, não é fácil, o negócio lá é pesado. Vou agradecer aqui o tempo que foi disponibilizado, né, pelo professor Paulo, pela nossa amiga assistente social Flávia, né, também a vocês, alunos, que são a chave principal desse nosso projeto, de estarmos aqui hoje também. Eu sei que muitas pessoas disseram, era obrigação ir, mas eu recebi aqui alguns alunos que tiveram que se ausentar, porque tinha que trabalhar, e parabenizando pelo o tema abordado. Gustavo, é interessante que já faz o quê? Já quase 2 horas que estamos aqui, não está cansativo, né? É uma conversa muito agradável, né? Que está sendo muito eficaz esse projeto. Então, quero aqui parabenizar e agradecer pelo tempo disponível que vocês tiveram também hoje, tá certo? Cristóvão, para encerrar minha fala, certo? Eu quero agradecer o convite, né? E parabenizar a toda a equipe da escola, né? Aos alunos, que atitudes como essas são pioneiras, né, até para a busca de sensibilizar nossos estudantes, né, para ver a real importância até o momento da questão do isolamento social, das medidas de prevenção, de higiene, porque como o professor Jean falou, é tanta informação,
na mídia, é tanta fake news na internet, não sei se vocês viram agora, Cristóvão, um químico autodidata, o cara é químico autodidata, olha aí, ele espirrou e ele virou químico, né? Ele disse que é autodidata, dizendo que o vinagre é mais importante do que o álcool 70. Então, assim, a importância de um trabalho como esse que vocês estão fazendo, né? Porque é tanta fake news na internet que, se a gente não traz as informações de forma correta, os relatos de experiência da Flávia, por exemplo, são fundamentais para a gente ainda. A gente tem que estar. É cansativo, mas o sinal de alerta não parou. A gente tem que continuar se cuidando, porque vidas estão sendo perdidas todos os dias. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar pelo o trabalho de vocês e agradecer ao meu primo e grande amigo Cristóvão pela participação aqui. Valeu, primeira. Eu posso falar de coisa boa agora, Romênia? Chegou minha hora? Posso, né? Pois bem. Agora a vez é da nossa poeta Patrícia Não é Patrícia Poeta, não, mas é... Patrícia Poeta, contratem 4002-8922. Liga agora e ganhe já um poema agora e depois. Pronto. Não deu para acompanhar tudo, mas o pouco tempo que eu acompanhei, eu vi que falaram em coisas ruins aí, em doenças. O tema propriamente dito é muito ruim, né? Coronavírus, Covid, que vem tirando vida de muita gente, né? Pois bem, e diante de tanta dificuldade, eu escolhi um texto curto, porque eu sei também que vocês estão cansados, né? Queira ou não, já é mais de 1 hora aí de live, né? Então, eu escolhi um texto de Ferreira Goulart, bem curto, e o nome é 2 e 2 são 4, né? Preste bem atenção no final, que diz o seguinte, o texto, do poeta Ferreira Goulart. Não deu tempo para fazer um meu, viu, Jean? Mas na próxima live o poema vai ser de autoria minha. Já estou preparando. Mas o de hoje é de Ferreira Goulart, que diz o seguinte: como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade, Jean, seja muito pequena, né? A liberdade não está pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria, por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no teu colo açucena. Sei que 2 e 2 são 4, Jean. Sei que a vida vale a pena, mesmo que os pão seja caro e a liberdade pequena. O poeta Ferreira Goulart. E é assim que a gente encerra. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mas a vida vale a pena. Valeu! Parabéns! Muito bom! Quem não sabe fazer, sabia mesmo. Então, assim a gente encerra, né? Eu tive uns problemas técnicos, tive que entrar aqui bem rápido, mas é essa mensagem que a gente quer deixar para vocês. E no final de tanta coisa ruim que os biólogos, os assistentes, os professores, os mestres de ciências das áreas, aí venham fechar com essa poesia. E nunca esquecer que mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena, Jean, a vida vale a pena. É o segredo da vida. É isso aí. Vale a pena se você for rico, porque se for pobre não tem dinheiro para aproveitar. Não aproveita todo jeito, ele vai na cobra aí para né? Não. Só quiser abrir a câmera para fazer aqui um vídeo de imagem, que bacana. Pessoal, não esqueça a lista. Cristóvão, coloca aí a lista de frequência. Tira a foto aí, por favor, pessoal, abre as câmeras aí, por favor. Vamos tirar a foto, dá para abrir a câmera agora, todo mundo, né? Passa o batom, passa maquiagem, que dá tempo. Gente, obrigada pela participação, pelo convite. Eu espero que vocês possam promover mais momentos como esse, convidando outros profissionais, né? Porque é muito importante esse espaço, enriquecedor. Apesar de que a Patrícia fala, só está falando de coisa ruim, realmente é algo que nos deixa, assim, um pouco afetado, né? Mas é necessário conversar, discutir, debater, até para procurar caminhos e estratégias de como conviver socialmente melhor, né? E um novo momento, nova era que vai aparecer, né? Muito bom, Flávia, muito bom, professor Paulo, professora Patrícia, professor Jean, Cristóvão e os alunos.
Boa tarde para vocês. Assinem a lista, tá? Porque faz parte da nossa conclusão do terceiro ano, são alunos do terceiro ano. Segunda-feira tem Então, um bom. um abraço a todos, se cuidem, fiquem em casa, se protejam, usem álcool em gel, coloquem máscara se for sair, e é isso. Para a gente voltar ano que vem, vocês não, né? Mas a gente se vê por aí. Se Deus quiser, todo mundo bem, todo mundo de boa. E os familiares também, né? Da gente. Valeu, Valeu, valeu. Obrigado a todos vocês. Valeu. Todo mundo Já aí. tiraram a faca? Passar tá todinha agora aqui, gente. Já. Bye, very peoples. Obrigado, pessoal. Bom final de semana para todos, viu? Conversa aí, viu? Tchau, pessoal. Federal e Paulina só para dizer aí. Valeu, galera. Jean, segunda-feira tem um bom, né, Jean? Arnaldo, pode é o décimo do salário. Eu não vou nem dormir daqui pra segunda. Eu não vou nem dormir. Vou ficar acordado daqui a segunda.